Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Vamos desfazer aqui para entendermos mais um pouquinho. Vamos desfazer alguns enganos, né? Porque é importante que a gente faça isso. Então, portanto, não esqueça de deixar seu like antes do final do vídeo, porque senão você vai esquecer, ok? Se você quiser ajudar financeiramente o canal, você pode fazê-lo pelo Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Nós estamos, nós vamos falar de algumas coisas aqui, muito importantes, porque o que nós temos hoje dentro da nossa sociedade, tá, é muita mentira sendo falada como se fossem verdades absolutas. Tá? Seja pelas religiões, seja pela ciência, ou seja pelas ditas espiritualidades que refletem as ideias da New Age. Né? Que a única coisa que a New Age quer fazer é tentar acabar com as religiões e fazer uma religião que abarque tudo quanto é religião, que abarque, que coloque tudo num paneiro só, sabe, numa panela só, cristianismo, espiritismo, espiritualismo, ocultismo, esoterismo, hermetismo e um monte de coisa, fazer aquela salada e apresentar para a humanidade como a verdadeira religião revelada, manifestada. Então, mas devem ter muito cuidado, porque tem gente que diz assim, eu sou um desperto, é mesmo. E o que, como você despertou? Você vai ver a pessoa está envolvida em grupos que dizem que não são religião, mas agem como se fossem religião. Né? Então, só para a gente introduzir aqui o nosso tema. Então, nós vamos falar aqui o seguinte. O Deus Jeová, tá? Que é o mesmo Javé, ok? Meramente deu a Adão a vida biológica, que é apenas, né, certo? Mas o Pai, que é apenas temporário. Mas o Pai celestial, que é o Pai incógnito, o Deus verdadeiro, enviou Sofia e Zoe para dar-lhe vida divina, transmitindo um espírito divino, tá? A escritura cristã gnóstica intitula isso a hipóstase dos arcontes. Então, vamos lá. Na língua grega existem pelo menos 3 palavras para a vida. Zoe, ok? Psique, e bios, certo? Então, Zoe quer dizer vida divina, ou a vida como Deus vive. Tá? Certo? Vida como Deus vive. Mas esse Deus aqui é o pleroma,
não é o demiurgo. A psique é a vida da alma ou, tá? Ou alma como princípio vital, como vida. Bios é vida biológica. Ok? Então, essas duas vidas aqui, elas estão interligadas e elas são fruto, tá, do demiurgo. Tá? O demiurgo deu essa vida aos humanos. Correto? Então, portanto, Zoe é a vida como Deus vive. Né? Então, Zoe é a vida como Deus vive. Ok? Então, para você, né, a Zoe, ela não é, ela pode também ser chamada, tá, de centelha divina. Por quê? Porque na hora que a Zoe entra na vida, ela automaticamente ela cria o espírito. Ok? Por que ela cria o espírito? Que é o ambiente onde a centelha divina, certo? Certo? Ela vai ficar. O espírito é o recipiente da centelha divina, da Zoe. Tá? Então, enquanto o demiurgo deu vida biológica apenas e vida psíquica, tá? Por isso o homem pode ser ílico ou carnal e pode ser psíquico ou almático, segundo a linguagem dos gnósticos, ok? Enquanto a pessoa permanecer ílica ou carnal, tá, ligada à vida biológica, e psíquica ou almática, isso aqui é o que o apóstolo vai chamar de, tá, homem exterior. Tá? Paulo vai chamar de homem exterior em oposição a esse outro, que é o homem interior. Certo? O homem interior. Então, a bios e a psique, elas surgem automaticamente no momento em que uma criança é gerada no ventre de uma pessoa. Correto? É. O livro de Urântia, por exemplo, fala que existe um ser chamado, tá, ele chama de ajustador ou ajudador do pensamento. Aqui, ó. Nós poderíamos dizer que é a mesma coisa? Poderíamos. Porque o ajustador do pensamento, que seria a centelha divina, ele vem exatamente para ajudar o ser humano no seu processo evolutivo. Só tem um detalhe. Esse ajustador do pensamento só chega, tá, no ser humano antes dele completar 7 anos. Ok?
Inclusive, a página do livro de Urântia, ele tem lá, você coloca a sua data de nascimento e ele vai dizer em que dia o ajustador chegou na sua vida. Tá? E aí você, na hora que você entende isso, veja, eu não estou dizendo que isso é verdade, eu estou comentando o que o livro fala. Isso não é questão de fé. Não estou discutindo aqui se você tem que crer ou não crer. Isso é um problema de cada um. Né? Se isso de fato ocorre, né? Então, portanto, a pessoa até os 7 anos, ela tem apenas uma vida psíquica e biológica. Tá? Portanto, ela tem apenas um corpo bioquímico, bioeletroquímico, certo? E uma alma que está ali em função, ela é um substrato do corpo. Né? Ela é a forma do corpo, como dizia Aristóteles. Correto? É. E somente a partir de meses antes de completar 7 anos é que chega a Zoe, né, ou a centelha divina, ou o ajustador do pensamento, para o ser humano. E aí é criado nele, tá? Ali, isso já dentro da minha visão, é ali que é criado o espírito humano. Né? Porque quando você olha e você diz assim, animal não tem alma, tem alma animal. Tá? A planta não tem alma, tem alma vegetal. O que o homem tem? Ele tem alma vegetal, alma animal e a alma intelectiva. Tá? Portanto, ele tem 3 almas, tá, presente nele, que não é o espírito. Porque por muito tempo substituíram o espírito por uma conotação de alma. Então o ser humano era composto de alma e corpo. Não. O ser humano é composto de alma, de espírito, alma e corpo. Ok? O espírito é, tá, diríamos assim, o recipiente onde fica a centelha divina. Ok? A aura humana, que é a borda do espírito, que sai fora do corpo, assim, porque as imagens tem um sistema de fotografar o corpo que mostra se a alma está, as bordas da aura estão muito contidas ou estão muito ampliadas. Né? As bordas que chamam de as bordas da alma não são bordas da alma, são bordas do espírito. A alma não tem borda nenhuma. A alma está ali apenas para animar um corpo. Por isso que o nome alma, no seu sentido original, queria dizer garganta, respiração. Né? Então, eu já fiz vídeo, inclusive, comentando sobre isso. Então, quando eu vejo pessoas dizendo assim, bem, eu tenho, eu sou uma alma. Não, você não é uma alma, você é um espírito. Ok? Pense bem nisso. Se as pessoas captarem o que eu estou falando aqui, elas vão entender algumas coisas que eu vou deixar implicitamente no ar. Tá? Então, quando alguém desencarna,
a centelha divina, ok? A centelha divina mais o espírito, tá? Mais a personalidade produzida pela alma, elas vão se juntar, isso aqui se junta para formar um corpo chamado corpo de ressurreição. Olha só. Aqui, ó. Corpo de ressurreição. Também já falei sobre isso. Ok? Essa é uma das coisas que a gente precisa entender. Porque pelo demiurgo, a gente seria apenas corpo e alma. Nós não teríamos nenhuma centelha divina, nós não teríamos a vida zoé, tá? A vida zoética, que é a vida do jeito que Deus vive. Mas que Deus? O Deus do pleroma, não é o demiurgo. Ok? Certo? Então é preciso a gente entender isso aqui. Então, a hipóstase dos arcontes descreve Eva como o espírito na humanidade, né, que eleva Adão de sua condição meramente material. A mulher, com o espírito, veio e falou com Adão, e ela disse: Adão, levanta-te. Quando Adão a viu, ele disse: você dotou-me com a vida, portanto você será chamada mãe de toda a humanidade, pois você, quem é minha mãe? Você é minha curadora, a mulher que deu à luz. Porque na hipótese, né, hipóstase, não é hipótese não, é hipóstase dos arcontes, esse livro aqui, quem comprar lá da Madras vai receber isso aí, tá? Certo? Vai perceber que é narrado aqui nesse livro exatamente essa história, tá? Portanto, o nome Eva ou Avá significa mãe dos vivos, mãe dos viventes. Inclusive, Eva vai ser chamada de Zoe, porque a Zoe, na verdade, ela adentra dentro de Eva para poder ajudar Adão. Porque vamos lembrar que os arcontes fazem aqui, ó, nesse livro fala isso aqui, tá? Tiram a Eva do Adão, fazem ele cair no sono e tiram a Eva. Quer dizer, eles tiram a parte feminina, porque ele era andrógeno, provavelmente, tá? E fazem a Eva. Só que quando eles fazem a Eva, a Sofia manda a Zoe, tá? Para habitar o corpo de Eva, para ajudar o Adão, que estava lá caído e, né, era só um corpo psíquico. Né? Isso eu estou dizendo aquilo que, né, está escrito nos livros gnósticos e na própria Bíblia, lá no Gênesis. Mas não nos esqueçamos que os textos das tabuletas da Suméria falam da criação primeira de Adamu e Tite, e depois há uma evolução maior quando o Enki se relaciona com mulheres humanas, descendentes de Adamu, e gera em uma delas o Adapa e em outra
a Tite. Então tem duas criações aqui. O Gênesis parece também descrever duas criações dos seres humanos, uma no capítulo 1 e outra no capítulo 2. Ok? Portanto, é provável que houve, não é que não existisse humanos, havia ali uma clara tentativa de se colocar, né, se melhorar biologicamente um ser para que ele pudesse ser escravo e fazer o trabalho que os arcontes, os deuses, os Anunnaki, Elohim, arcontes, que são as mesmas figuras, os Teoi, né, queriam que o ser humano fizesse. Ok? Então, quando você vê isso, você percebe, de fato, né, que os gnósticos foram basear seus textos não na literatura suméria, mas na literatura hebraica, porque era essa a realidade que eles viviam à época. Tá? Lembrando que as tabuletas da Suméria foram encontradas muito tempo depois. Né? Então, você compreende que o ser humano ele é um ser complexo. Né? Então, imagina que você... Né? Vamos imaginar. Né? Que você que é capaz de, né, ter um animalzinho em casa, um gato, um cachorro, né? Tem gente que cria até cobra. E você, muitas vezes, os animais dão a impressão para a gente que eles estão entendendo a gente. Ok? Mas eles são dotados apenas de uma alma animal. Tá? Então, as pessoas, às vezes, eu vejo muito falatório, né? Porque eu me lembro que esse tema agora, que está muito em voga, efervescente, de questão de aborto, isso lá atrás já foi discutido. Muitos de vocês nem sequer tinham nascido quando esses temas surgiram. Tá? E foi fizeram chantagens emocionais em rede de televisão, em púlpitos de igreja, e por que isso, por que assado, por que é cozido. A Igreja Católica, né, fez muito isso, tá? Como a CNBB está fazendo agora, se unindo a um grupo de pessoas que passam o tempo todo batendo na Igreja Católica. Tá? Então, no frigir dos ovos, os católicos e o evangélicos são farinha do mesmo saco. Tá? E querem implantar no Brasil os princípios, usos e costumes das suas igrejas. Então, em vez da CNBB estar se preocupando em querer pressionar Congresso, deveria se preocupar em orientar os padres, porque os escândalos de estupro no mundo todo existiram, né, e existem, e nós sabemos disso. Né? Tá? E fora outras cositas, que eu não vou dizer aqui. Né? Então, qual é a função do CNBB? Bota teu bispo para falar, CNBB.
orientar os teus fiéis, ok? Vai lá, faz isso. Né? Você, pastor, eu sou contra, então vai falar na tua igreja. Mas não vem achar que você vai capturar o Estado com uma ideia suposta de que um ser que está na barriga da mãe, em forma de um embrião, tá? Aí eles usam a chantagem de todos os jeitos, porque eles costumam dizer que ali já existe um ser espiritual. Que espiritual? Qual prova você tem disso? Aí eles vão recorrer à Bíblia, que é uma mentira. Vão pegar um livro mentiroso que foi deturpado ao longo do tempo para justificar as ideias que eles têm. Né? Mas a, a Federação Nacional, né, de Medicina, sei lá como é, Confederação, sei lá como é que chama, o presidente também se manifestou, não sei o que, não sei o que. Ele ele é herdeiro do outro, né? Do outro ex-presidente desse negócio da medicina, que acreditava que a cloroquina curava o Covid. Então, esse pessoal, eles vêm, e eu falo isso aqui de cátedra, porque durante muitos anos, mais de 30 anos da minha vida, eu passei falando e pregando coisas desse tipo. Tá? Que a mulher tinha que casar virgem, que masturbação é pecado, que camisinha é pecado, que não sei o que mais, e isso é assado e cozido. Que é o que esse pessoal prega. Mas a gente sabe que na prática não acontece nada disso. Então alguns dizem assim, não, mas faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Interessante, né? Estão entendendo? Então quando alguém... por isso que eu digo que eu dou graças a Deus de ter encontrado a gnose cristã, porque me abriu muito os olhos. E então apareceu a mulher como espírito em forma de serpente. Olha, prestem bem atenção. Bem aqui nós terminamos aqui, ó. Então, aqui, ó. Então apareceu a mulher com espírito e em forma de serpente, a mestre, e os instruiu, dizendo: certamente não morrereis, pois foi por ciúme que ele falou com você. Em vez de morte, seus olhos serão abertos e vocês serão como deuses, conhecendo bem o mal. Então o arrogante arconte, o governante, o demiurgo, Jeová, amaldiçoou a mulher. Tá? Não é à toa que esse pessoal não gosta de mulher, não, gente. É porque o Deus que eles servem trata a mulher a 3 porradas. Tá? O demiurgo. Então, o que eu fico muito triste é de ver mulheres, tá, agindo segundo as crenças. Tá? E eu já falei aqui, o demiurgo é misógino. A Bíblia está cheia de misoginia. Ok? Então, o texto diz aqui, esta é realmente uma abordagem refrescante e reveladora da alegoria do Jardim do Éden, não é? São os deuses Jeová, os mentirosos,
ciumentos, e a queda da humanidade não foi uma queda no pecado, mas uma queda na existência material. Tá? Foi uma queda nessa prisão para os nossos espíritos. Quem são o que são o nosso corpo material e o mundo material? O Deus e Jeová, ou os Elohim, prenderam-nos aqui, mas Cristo veio para nos libertar deles. E tendo desarmado as soberanias e autoridades, Cristo fez dela espetáculo público, triunfando sobre elas na cruz. Ok? Está em Colossenses 2,15. Tá? Então, portanto, o que aconteceu com Adão e Eva? Não foi que eles caíram no pecado, foi que eles caíram na matéria. Eu já mostrei aqui o texto do pai da igreja, em que ele diz que Adão e Eva tinham corpos brilhosos e tal, e que seus corpos eram luminosos e muito sutis, mas que quando eles chegaram na Terra, os corpos deles foram materializados. Não é engraçado, por exemplo, que o livro de Urântia exatamente fale que Adão e Eva, que vieram de Jerusalém, eram seres não materiais, que quando chegaram aqui na Terra desmaterializaram eles, né? E depois materializaram aqui na Terra. Então, assim, eles não eram da matéria como nós entendemos, né? Eles tinham uma outra natureza, mas quando eles chegaram na Terra, eles foram materializados. Mas o mais engraçado disso é que o livro conta que Adão e Eva, eles tinham que vestir roupas para ocultar o brilho do corpo deles. Então, eles só conseguiam ocultar o do corpo, mas eles não conseguiam ocultar o brilho do rosto, da cabeça, e dado a origem deles. Ok? Então, o que é que aconteceu com os humanos? Os humanos se tornaram materiais e não caíram no pecado original. Foi o pecado original que ocasionou tudo isso. É uma mentira tão grande, né? Pregado nas igrejas, porque eles gostam de ver pessoas se sentindo culpadas. Né? Essas igrejas são todas moralistas, né? Na grande maioria pregam o que não vive, né? E aí são cheias né, de moralismo, de hipocrisia, farisaísmo, né, legalismo. Entendeu? Então, eu fico me perguntando como é que essas pessoas que dizem assim, eu sou desperto, mas eu acredito que a vida tal. O que é a vida para você? Em que momento a vida começa? Infelizmente, nós estamos atolados até o pescoço com as ideias judaico-cristãs, né? Sendo que em Israel a coisa é bem diferente daqui do Brasil, mas o pessoal só enxerga Israel como... né? Ao contrário dos cristãos e judeus tradicionais, muitos gnósticos
sustentam que a matéria existe eternamente, tá? E esta ideia é corroborada para a física moderna. Assim como Deus Altíssimo não teve começo, Deus, tá? Do pleroma, não teve começo, mas simplesmente existe, também a matéria simplesmente existe. O espírito simplesmente é a matéria, a matéria, simplesmente é. Né? Ok? A matéria, na palavra grega, é hile, pronunciado helai. Né? É incriada e eterna. Contudo, tá? Como a matéria é inerentemente morta e imperfeita, portanto, sujeita ao mau funcionamento, à deteriorização e à desintegração, o Deus absoluto não tem nada a ver com ela, não interage com a matéria, exceto através da intervenção divina. A intervenção divina de Arius como o Logos e a Sofia, o Cristo e a Sofia. Aqueles que conhecem este mundo encontram um cadáver. Este mundo é indigno daqueles que descobrem que é um cadáver. Jesus, no Evangelho de Tomé, diz: quando um espírito vivo está preso num corpo material, esse espírito torna-se cego, sua verdadeira natureza como espírito. Tá? Ele se torna cego à sua verdadeira natureza como espírito. Porque Samael, o Deus cego, criou este universo a partir da matéria morta, contaminada. O espírito corporificado fica então sujeito às leis cegas da natureza elaborada pelo seu Deus cego. Assim como qualquer outro animal, o espírito passa então a ser movido pela necessidade de comer, beber, descansar, procriar e sobreviver a todo custo. Estamos presos em nosso corpo por causa do desejo de sobrevivência. O corpo, através de todos, sobrevivência do corpo, através de todos e qualquer meios necessário. O desejo do corpo, as necessidades do corpo, as concupiscências do corpo, a satisfação, o conforto, a continuidade do corpo, também tornam-se, antes de mais nada, nas mentes e nos corações dos seres materiais, sejam eles humanos ou não. Nossos desejos pelas coisas do corpo nos prendem aqui, porque nos apegamos a ele. O desejo por comida, sexo, imortalidade através da gravidez, entretenimento, forma, né, fama, poder, riquezas e toda a gama de desejos e luxúrias humanas tornam-se o cabo que prende nossos espíritos a esses corpos. Os desejos corporais e os apegos às coisas do corpo fazem com que o corpo, como os animais, nos tornemos egoístas, egocêntricos, ególatras e obstinados. Nascemos neste mundo como poços sem fundo, e egocêntricos de ignorância. O desejo
e apego, assim como todos os outros animais. Nossos corpos, suas necessidades e desejos vêm em primeiro lugar. Então, são necessidades, desejos e anseios e concupiscências do corpo e o nosso apego ao corpo e às coisas do corpo. Por isso tem tanta gente que quer voltar para se reencarnar, né? Porque as pessoas querem viver nesse corpo, tá? Bem como a identificação com o corpo. O que nos mantém presos aqui no plano material por Jeová, vida após vida. Reencarnação é explorada lá no capítulo 10, a gente vai ver isso. Nossa ignorância de nossa verdadeira natureza divina e que o nosso lar divino também nos mantém atolados na escuridão deste mundo, tá? Nossa ignorância de nossa verdadeira natureza divina e do nosso lar divino, essa ignorância também nos mantém atolados na escuridão do mundo. Devemos parar de nos identificar com o corpo, em vez disso, identificar-nos com o nosso espírito. O adversário está à espreita para nos emboscar com estes alimentos. Primeiro ele coloca em seu coração uma dor aguda, até que você seja dominado por uma dor de cabeça, por alguma coisa inconsequente nessa vida. Então ele vence com venenos, colocando um desejo em você por roupas finas, para que você se orgulhe de sua aparência externa. Então você ficará cheio de amor ao dinheiro, né, da vaidade, invejando todos os outros como se fossem rivais. Na ignorância você será preso a essas coisas. O Jeová, que é o mesmo diabo, né, prepara-nos de uma maneira prepara-o de uma maneira amável, dispõe-se e dispõe para o corpo se banquetear, para que a mente e a alma sejam dominados, ok? Vinculado, né? O gancho que ele usa é a ignorância, enganando você até que você faça o mal e produza o fruto da matéria e viva uma vida de devassidão, perseguindo concupiscências sensuais, entregando-se à cobiça do entendimento, né? Certo? Os versículos seguintes são para aqueles que estão lendo este artigo, este livro, que se identificam mais fortemente com o seu corpo e não com o espírito. Mais uma vez o Salvador lhe disse: devo instruí-los no ensinamento do aperfeiçoado. Se você realmente deseja se tornar aperfeiçoado, então você colocará meus ensinamentos em prática. Caso contrário, seu nome será ignorância. Não é possível para um homem sábio viver com um homem ignorante, porque o homem sábio é aperfeiçoado em toda a sabedoria. O bem e o mal são todos iguais para um tolo. No entanto, o homem sábio será alimentado por isso. Verdade é ele será como uma árvore plantada junto às águas. Porém, há outros que levantam asas e voam para o mundo das aparências, que está muito longe da verdade. Seu líder não é senão o desejo. Ele lhes envia ilusão
como um presente, uma ilusão da verdade que irá, irradie sobre eles a beleza da morte. E eles ficarão presos na doce escuridão, presos pelo cheiro do deleite sensual. Eles ficarão cegos como um desejo sem fundo que queimará suas próprias almas, né? Então você vê aqui, tá, que aqui do livro de Tomé diz: os amarrou com a amarga escravidão da luxúria pelas coisas que vêm, coisas que apodrecerão, né, e mudarão de forma em todos os seus caprichos. Desde o início eles foram puxados para baixo em direção às coisas básicas desse mundo. Então, quando eles morrem, todas as feras deste mundo moribundo os absorvem. Feliz o sábio que busca a verdade e nela descansa para sempre, sem medo daqueles que desejam dissuadi-lo. Extraído do livro de Tomé. Tá? Ok? Então você já vê aqui, né, logo de princípio, que se o ser humano não entende, qual é o grande problema das pessoas? É que as pessoas, elas se identificam com o seu corpo. Então, existe a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tá? Quando o demiurgo foi tentar Jesus no deserto, ele apresentou a pedra para que ele transformasse em pão. Isso se chama concupiscência dos olhos. Quando ele levou ao monte, né, para que ele adorasse ele e em troca ele daria todos os reinos da terra, isso se chama concupiscência da carne. E quando ele levou ele ao pináculo do templo para se jogar de lá de cima, isso se chama soberba da vida. Ok? Por isso, o Aeon Jesus passou por esse processo, tá? Para que ele pudesse superar, tá, essa identidade corporal que as pessoas têm. As pessoas estão cheias de desejos e concupiscências. E muitas vezes elas não conseguem controlar. Todos nós, de um modo ou de outro, estamos sujeitos a essas leis materiais impostas pelo demiurgo. Ok? Porque o demiurgo não tem intenção de nos libertar. O demiurgo tem a intenção de que nós continuemos aqui presos ao sistema, alimentando ele com a nossa dor, nosso sofrimento, nossos desejos desregrados e com a nossa oração a ele, porque toda vez que esse povo ora a esse falso Deus, ele continua crescendo e se tornando mais forte. Né? Por isso nós precisamos despertar. E aí nós vamos precisar que uma serpente venha e diga: por favor, coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Forte abraço e até o próximo vídeo.